Em nosso estudo de hoje é a lição 53 do livro Palavras da Vida Eterna, palavra escrita. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças, os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam ao serviço do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária, em cuja aspereza se reajuste. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quando já podes pensar. Gente, o texto de hoje vem falar sobre a palavra escrita. E começa agora com o Paulo, lá na sua epístola, falando, examinai tudo, retende o bem. A gente lembra que o Espírito de verdade, ele fala assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. É claro que instruí-vos vai estar acrescentando esse poderoso recurso da leitura. Mas o que o texto vem trazer para a gente aqui hoje é que a gente vai até fazer um paralelo com o que vem acontecendo no mundo nos dias de hoje. A gente vem percebendo uma preocupação muito grande hoje com as redes sociais, até dos próprios administradores. Aliás, a gente pôde observar várias vezes o adolescente da Universidade de Harvard, que criou o Facebook, Zuckerberg, ele pediu desculpas no Senado Federal, dizendo que vai passar agora a observar mais cuidado, porque ele não tinha noção do perigo que a ferramenta que ele criou tinha. Ele não tinha essa noção do perigo. E o que acontece? As pessoas começam a fazer a indústria de fake news, e dentro dessa indústria de fake news ela vai fazer o quê? Ela vai pegar algumas verdades, porque ela quer conquistar em primeiro lugar, e depois começar a jogar algumas inverdades para aquela pessoa que não é cautelosa, aquela pessoa que não observa o cuidado de buscar as fontes, de confirmações, enfim, e acaba acreditando naquelas informações, né? Então, o que o Emmanuel vem falar para a gente? Tem gente que se prevalece do texto, esse aqui acima, examinar tudo, para dizer que o aprendiz do Evangelho tem que estudar tudo. Mas a gente tem que saber de uma coisa, né? A gente sabe onde o calo dói, a gente sabe qual é o maior centro de atenção de cada um de nós. Quando você está trazendo o Evangelho, você está trazendo uma coisa nova para as pessoas desse mundo aqui. Porque nesse mundo aqui o normal é você entrar em enfrentamento, é você querer dar o seu jeitinho brasileiro, porque senão você não sobrevive. O normal são as coisas contrárias ao Evangelho. Vem o Evangelho te ensinar a ser honesto, te ensinar que você, mesmo sofrendo uma injustiça, você tenha a consciência tranquila de que você não cometeu uma, a dar uma outra face quando bater numa face, essa coisa toda do Evangelho, né? E a gente está acostumado com outro tipo de leitura. Então você percebe até, ele fala de leitura, porque esse livro foi escrito lá na década de 50. Mas tenta imaginar também assim, a cinematografia, o que atrai mais o público? O que atrai mais o público são os conteúdos de ação, são os conteúdos de violência, são os conteúdos sexuais, pornográficos ou não.
Quer dizer, então é o que chama mais a atenção da maioria. Então ele veio falar para a gente, olha, essa coisa de examinar e tudo, tomem cuidado, porque não é que todo aprendiz, principalmente o aprendiz, e eu me reconheço como um aprendiz, né, ele deva ler indiscriminadamente. Ainda mesmo que se trate de ingerir corrosivos da opinião, pessoa que fica te chamando o tempo todo para o seu lado e te leva até a cometer atos de vandalismo, né? Ou em letras de jornal, e olha a frase, a palavra até que o Emmanuel usa, fezes do pensamento em forma de livro, tem vários. Todo mundo sabe o que é fezes, né? O que são fezes. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e observar tudo, mas é aconselhável principalmente com crianças, doentes, fracos e alienados potenciais da razão, é aconselhável que a gente selecione qual tipo de conteúdo que vai chegar para as crianças, para os doentes. Principalmente, vamos falar desses dois em primeiro lugar. A criança, ela está vivendo uma fase em que ela experimenta ainda a adaptação à vida material. Então, absorve tudo, aprende tudo, tudo que ouve repete. A primeira educação que você está dando para ela é de uma importância muito grande, porque são muito influenciáveis. O doente, normalmente a experiência que a gente vive, os espíritos falam assim, quem está doente precisa ajudar o próprio corpo na recuperação. Conforme você vai trazendo esses conteúdos que são corrosivos, seja através da leitura, seja através da cinematografia, ou seja através das redes sociais, hoje, que a gente está aqui ampliando aqui o estudo do Emmanuel, né? A gente está atrapalhando o nosso processo de recuperação do corpo físico. Então, a primeira coisa que se recomenda, a pessoa está fazendo um tratamento, evita agora qualquer aborrecimento. Quando for fazer leitura, lê romance, lê alguma coisa que seja edificante, né? Evita trazer conteúdos que sejam desagradáveis, que vão acabar atrapalhando ainda mais o teu tratamento. Então ele até fala que faz a comparação para a gente, né? Meninos incontroláveis e escolas para se habilitar para a luta da vida. Os doentes procuram o hospital. Os loucos se candidatam a serviço de manicômio. E outras criaturas cometem um crime e acabam passando pela situação triste demais de uma penitenciária. Entendeu? Então, essas pessoas devem ter um cuidado muito grande, e quando a gente tem essa consciência, dê um cuidado daquilo que você vai estar lendo. Porque você vai estar lendo coisas que vão estar te afundando cada vez mais, te estimulando você a tomar o caminho equivocado cada vez mais. Aí, no penúltimo parágrafo, o Emmanuel chama a atenção. Agora, se você se reconhece com plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação, na cura dos outros. Se você se reconhece com uma certa robustez espiritual, você pode ler outros conteúdos e esses outros conteúdos não vão estar contagiando, não vão estar contaminando a gente. Então a gente consegue sim fazer uma coisa diferente em se tratando desses conteúdos. Mas mesmo assim, para separar o joio do trigo. Vamos ver aquilo que presta e aquilo que não presta. Porque, gente, a gente vai chegando numa fase da vida em que tudo que você vai estudar, tudo que você vai experimentar, alguma coisa você aprende. Tem coisas que você realmente não convém mais. É isso, né? Mas você começa a olhar, isso aqui não vale a pena, aquilo ali não vale a pena, mas isso aqui eu vou reter comigo mesmo. Então, se possuís o necessário discernimento e se dispões de tempo, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom. Até eu mesmo aqui num vídeo desse, se eu faço referência a um determinado músico, uma determinada obra, naturalmente as pessoas vão querer saber que obra é aquela. E aquela obra, teve uma frase que me agradou, mas o conteúdo em geral é um conteúdo destrutivo. De repente a pessoa vai estar tendo acesso àquele conteúdo destrutivo porque eu dei como referência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E ele bota aqui pra gente, né? Que a gente tenha essa preocupação de prestigiar apenas o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Então, se a gente de alguma maneira tiver tutela, tiver como influenciar, principalmente nesse ciclo, crianças, doentes, loucos e aqueles que estão desviados moralmente.
tomar cuidado com o que a gente vai ler. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.